Olá, que a graça, a paz e o amor de Deus estejam conosco em mais esse dia e que a presença de Deus possa preencher o nosso coração, com tudo que Ele tem, que é tudo que nós precisamos. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje, a respeito de tudo que Deus tem me ensinado, através das adversidades que eu passei, das lutas que eu passei, como Deus usou isso tudo para me ensinar, para me fazer cada dia entender mais da palavra dele, buscar mais da palavra dele. E hoje o que nós vamos compartilhar é a respeito de estabilidade emocional. Estabilidade emocional é algo que, até para quem não está doente, emocionalmente falando, é algo difícil, da gente alcançar. Porque são tantas adversidades, são tantas situações diversas que a gente lida durante o dia. São tantas coisas inesperadas que acontecem, que muitas vezes vêm realmente para abalar a nossa estrutura, para nos atingir, para nos estressar. E realmente não é fácil, ser estável emocionalmente, não deixar se abalar pelas circunstâncias, pelas coisas à nossa volta. Isso é algo muito difícil. Mas em Deus nós aprendemos que essa estabilidade ela é possível de ser alcançada. É possível você conseguir guardar e manter a sua mansidão, o seu domínio próprio, a sua temperança. É possível você manter a sua fé, independente da circunstância que está à sua volta. E você vai provar isso muito bem quando alguma circunstância começar a vir sobre você. E você começar a se posicionar diante disso e não deixar que ela te domine, mas na verdade você dominar essa circunstância, Você olhar para ela e dizer, não, eu já tenho aprendido em Deus que agora o que vem de fora não me domina mais, porque o que está dentro de mim está me transformando, está me modificando para eu me tornar cada vez mais parecido com Jesus e ter e alcançar essa estabilidade. E a respeito da estabilidade, que nós vemos no nosso Deus, no Deus que nós servimos, que serve para nós como um espelho, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que eu acredito que Ele deseja que, assim como Ele, nós sejamos constantes, nós sejamos estabilizados emocionalmente. Aqui em Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, nós lemos o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus, ele não é, como nós aqui ainda somos, que hoje acordamos de bom humor, amanhã de mau humor. Eu já até fiz um vídeo, falando a respeito disso, que Deus, ele é a rocha em que nós podemos nos firmar, porque ele não muda, ele não varia. E Jesus também não varia, Jesus é Deus e ele tem essa característica de Deus de não variar. E é nisso que nós devemos nos basear, Quando nós acordamos um dia, às vezes um pouco de mau humor ou triste, porque são tantas emoções, que nos afetam. E nós não permitimos que isso nos domine, que isso nos faça sair do lugar que Deus quer que nós estejamos. Nós estamos buscando ser semelhante a Jesus quando fazemos isso. Nós estamos permanecendo firmes ontem, hoje e para sempre. E também em Hebreus, no capítulo 1, versos 10 a 12, nós lemos o seguinte: E as escrituras também dizem: Tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás, como se dobra um casaco, e serão trocados, como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Então, assim, que máximo da estabilidade, É a pessoa conseguir sempre a mesma, independente do que aconteça. É a pessoa ter sua fé inabalável, é a pessoa ter sua emoção controlada, apesar da circunstância. E Deus começou a me ensinar muito, a respeito disso, depois de tudo que eu sofri, como eu venho compartilhando aqui. Porque antes, principalmente, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada. Isso eu acho que é uma característica minha, Sempre fui muito preocupada, gostei das coisas muito organizadas, Mas nesse período onde eu vivi ansiedade e essas doenças, emocionais, isso aflorou muito mais em mim,
Porque às vezes uma coisinha que saía fora do lugar, aquilo ali já me, assim, desestabilizava totalmente, me deixava muito abalada. E um exemplo, né, assim, na verdade, o exemplo foi quando Deus começou a me ensinar a respeito de confiança em Deus e estabilidade. Logo depois que eu passei por esse período todo de tratamento, que eu voltei desse retiro, que Deus começou a me ensinar através das minhas próprias experiências, o que Ele queria de mim. Eu me lembro do primeiro dia que Deus começou a falar no meu coração de uma maneira muito forte a respeito disso, né? De não deixar as circunstâncias abalarem a minha fé e abalarem o meu emocional. Foi um dia que eu precisei fazer um serviço e eu estava no fórum e eu precisava tirar foto de muitas páginas de um processo. Salvo engano, eram mais de 200 páginas. E eu olhei pro meu celular, eu já tinha feito vários serviços naquele dia, eu uso muito celular, né, para comunicar com o cliente e tudo. Naquela época eu estava fazendo um serviço que dependia muito mais disso. Então o celular, assim, ainda é, mas naquela época mais intenso ainda, uma ferramenta de trabalho. Então eu gastava muito a bateria do celular. E eu me lembro que isso já era no fim do dia, era 5h30 da tarde, mais ou menos, quando eu fui ao fórum, né, para verificar esse processo e pedir essas cópias. Que eu vi que era gigante e eu precisava fazer aquilo rápido, eu decidi realmente tirar as fotos. Mas na hora que eu bati o olho no meu celular, eu vi que eu só tinha, assim, 10% de bateria. E o horário também, né? Porque já era 5h30, mais ou menos, o fórum fecha às 6 da tarde. E eu comecei, então, a tirar aquelas fotos ali e o celular acusando, né? Bateria acabando, bateria acabando, bateria acabando. E aquilo foi me deixando desesperada. E não era uma coisa para me deixar desesperada. Por quê? Eu não tinha obrigatoriamente que fazer aquelas fotos naquele mesmo dia. Eu poderia voltar no outro dia. Mas é um exemplo, né, de como que nós, às vezes por pequenas coisas, nós somos afetados. E aí eu comecei a tirar e comecei a pensar em tudo de negativo. Vai acabar a bateria, não vai dar tempo, são muitas páginas, daqui a pouco o fórum fecha, não vai dar tempo. Em momento algum eu falei assim, gente, calma. Se não der tempo hoje, amanhã você volta aqui, você carrega o celular, você vai lá fora, carrega um pouquinho e volta, sabe? Esse lado positivo, ele ficava escondido, né? Isso acontece realmente com muitas pessoas quando vem alguma situação imprevista, alguma adversidade, às vezes com coisas grandes. Eu tô dando um exemplo assim, né? Do dia a dia, uma coisinha boba. Mas às vezes quando acontece isso com a gente sempre tende a pensar nas coisas erradas. Já tá dando errado, vai dar mais errado e não consegue focar que aquilo pode dar certo, que aquilo vai dar certo. E isso assim mexeu tanto comigo nesse dia, porque foi o primeiro dia que Deus me atentou para isso, falou: "Para de preocupar tanto com as pequenas coisas", né? E no fim das contas, né, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração ali através dessa situação e falando comigo: "O que você não acredita que pode dar certo? O que você sempre tem que pensar que vai dar errado?" E aí o Espírito Santo trabalhando comigo, no fim das contas, eu fiquei com 1% de bateria, mas eu consegui fazer tudo que eu precisava, no tempo que eu precisava, e fui embora assim com vergonha, sabe? Daquele desespero todo ter vindo sobre mim à toa, porque no fim das contas deu tudo certo, né? E logo quando eu saí dali, eu me lembro, né, que o Senhor, Ele começou mesmo a ministrar no meu coração, que essa coisa da gente deixar mesmo que coisas externas tirem a nossa paz, tire a nossa confiança, a gente precisa colocar um ponto final nisso. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos nas pequenas e nas grandes coisas. Não é porque você está ali cozinhando no seu dia a dia, fazendo suas tarefas domésticas, ou você está no seu trabalho, você está na igreja, seja onde você estiver. Não é porque é uma coisa pequena que Deus quer estar fora disso. Ele quer estar conosco em todo o tempo, né? Porque é muito fácil a gente deixar essas coisas dominarem a gente e o negativismo dominar a gente. E no final, quando a gente termina pesado, a gente termina mal. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos mostrar que nas pequenas e nas grandes coisas o Senhor está conosco, nos capacitando, nos dando força e estabilidade para lidar com aquilo, sabendo que aquilo não é maior, nós vencemos no final. E é muito mais leve, é muito melhor quando nós decidimos realmente nos espelhar no Deus, né, estável que nós temos, para ser estáveis também, independente das circunstâncias, que o Senhor nos ensine mesmo isso diariamente. Porque ainda ontem, né, eu acordei, eu não estava, foi o primeiro dia útil do ano, né, eu acordei
pensando assim, tanta coisa, né? A gente faz uma retrospectiva e a gente faz os planos para o ano seguinte. Falou, oh, meu Deus, vem mais um ano, né? Vamos dar sequência nos planos. Um pouco assim desanimada, mas eu não deixei, né, que esse desânimo me abatesse. Eu já levantei e já fui fazer o que eu sempre faço, né? Quando o desânimo bate, a tristeza bate. Porque lógico que enquanto eu estiver aqui na terra eu ainda vou passar por essas coisas, né? Mas eu me levantei, fui orar e fui me posicionar diante de Deus e declarar mais uma vez a palavra dele a meu respeito, não deixando que as circunstâncias, que os pensamentos maus me desestabilizem e tirem a minha fé, né? A minha certeza das coisas que eu espero e a convicção daquilo que eu ainda não posso ver, mas que eu sei que Deus vai trazer para mim. Então, que essa palavra possa te inspirar, né? Começar esse ano realmente estabilizado emocionalmente, com seus alvos bem definidos para esse ano, com as suas metas bem definidas, porque eu tenho certeza que quando você se posiciona, né, buscando de Deus aquilo que Ele tem para você, isso vai se concretizar, isso vai se cumprir. Não desanime, né? Comece esse ano realmente vendo com os olhos de Deus, firmado nessa rocha que é o Senhor, que não muda. E que você também decida não mudar, decida se basear nele, se firmar nele, para que você possa alcançar a vitória sempre. Que Deus nos abençoe, nos dê um ano cheio da graça dele, do amor dele. Fique com Deus.